Capítulo 2003 Núcleos Parciais, Parte 1. Lid planejou explorar todo o potencial dos cadáveres e com base no que aprendeu com Shenagrosh durante sua viagem a Verendin, o Balor deveria ter sido um recipiente melhor para seus poderes. Afinal, meus 7 olhos vêm do meu lado humano evoluído e os Balors são uma raça caída de humanos evoluídos. Lid pensou enquanto segurava um pedaço da pupila de Sirook. Mesmo que seja uma conexão fraca, nossa origem comum pode permitir que o Golem de Trouble canalize pelo menos 3 de minhas maestrias elementais, se não mesmo dominação. O órgão de mana que alimentava a habilidade da linhagem dos olhos do dragão havia desaparecido com a morte do Sirook, mas o órgão físico ainda era um meio poderoso para focar as habilidades da linhagem relacionadas aos olhos. Depois que cada um dos 8 despertos tomou sua posição e conjurou sua respectiva forja, eles receberam sua cópia da Fúria de Solos. Durante a primeira parte do processo de elaboração, as ferramentas de forja seriam usadas como fontes de energia, convertendo a energia mundial em mana. Gloria e Kila pegaram emprestado um bloco de adamante purificado de Orion, enquanto Faluel forneceu a Fria e o Protetor os seus próprios. Obrigado, Lid. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Solos disse através de seu link mental enquanto lhe dava um sorriso amoroso por trás da boca. Sua forja era menor que as outras, mas também muito mais poderosa. Faluel não foi o único que lhe deu Davros em seu casamento. Sinmara e Surtr contribuíram com alguns lingotes cada. Tiris não foi convidada para o casamento, mas ainda assim lhe enviou mais 2 lingotes de Davros como agradecimento por ajudar seu filho, Dougus. Lid purificou os presentes com suas chamas de origem e os adicionou ao Davros que ele já possuía, fundindo os lingotes em uma pequena bigorna que Solos estava prestes a usar como sua forja. Não, obrigado você, Solos, ele respondeu. Você dedicou toda a sua vida a mim, acompanhando-me em cada passo da minha jornada, não importando os sacrifícios e a dor que isso lhe trouxe. Mesmo depois de recuperar seu corpo humano, você sempre me colocou em primeiro lugar, se preocupando mais com minha vida do que em fazer a sua. Como eu disse ontem, estamos juntos nisso. Esse Davros é tão meu quanto seu. A bigorna aumentou muito a força mágica e mental de Solos. As forjas adamante purificadas que os outros membros do grupo usaram atraíram e concentraram o fluxo da energia do mundo circundante, criando uma massa de energia semelhante a um núcleo de mana. Apenas Solos e Faluel fizeram um Davros purificado e seus efeitos foram além das expectativas mais loucas de Lid. O metal atraiu, focou e amplificou o fluxo da energia mundial, sugando mais até que o Davros brilhasse como uma estrela mesmo a olho nu. Ao contrário do adamante, o Davros também era capaz de dividir a energia mundial em seus 7 componentes, tornando fácil até mesmo para um mestre de forja iniciante amplificar os efeitos de um elemento específico durante seus trabalhos. Muitos mestres de forja estudaram o fenômeno, fazendo comparações entre o Davros purificado e os cristais elementares, mas apenas alguns compreenderam sua ligação com o núcleo branco. O que tornou o metal mágico tão notável não foi apenas sua resistência de mana quase zero, mas também sua capacidade de alternar entre matéria e energia, assim como um desperto precisava fazer para alcançar o núcleo branco. Solos martelou a bigorna, produzindo um som prateado que lembrava mais o tilintar de copos de cristal do que o choque entre metais duros. O toque delicado era música para os ouvidos de Solos. Isso desencadeou inúmeras lembranças do tempo que ela passou com sua mãe, Ripa Menadion. Eram apenas fragmentos, imagens únicas congeladas no tempo sem contexto. Em alguns deles, o primeiro governante das chamas tinha uma expressão severa, provavelmente enquanto explicava uma técnica de forja para sua filha. Em outros, Ripa parecia feliz, enquanto em alguns ela estava furiosa. Solos não tinha ideia do que qualquer uma dessas imagens significava, mas ela amava todas elas, mesmo aquelas em que Alpine e Ripa pareciam prontas para pular na garganta uma da outra. Não importa o que aconteceu naquela época, agora esta é a única maneira que tenho de ver o rosto da minha mãe. Solos pensou enquanto pequenas lágrimas escorriam por seus olhos. Posso ver como ela ficava quando estava feliz, triste ou com raiva.
Posso ver o quão semelhantes, mas diferentes, éramos. Acima de tudo, lembro-me do quanto ela me amava e cuidava de mim. Ao mesmo tempo, a mana de Solos fluiu dentro do Davros que o amplificou 10 vezes, compensando seu núcleo fraco. Graças ao efeito combinado da bigorna, da torre e das peças do conjunto de Menadion que ela recuperou, a habilidade mágica de Solos atingiu um nível entre o azul brilhante e o violeta profundo. Uma vez que a forja e a fúria de todos estavam quase sobrecarregadas, Solos ativou o primeiro círculo de forja que ela havia preparado. Ele canalizou o poder do geyser de mana abaixo da torre, concentrando no corpo adamante de Raptor o máximo de energia mundial que pudesse suportar e enviando o resto para as forjas. Lit, Fria e Faluel refinaram cada um seus respectivos ingredientes antes de tecer sua porção do núcleo de poder. Eles inundaram o pedaço do corpo do dragão negro com sua mana, reacendendo e amplificando suas propriedades mágicas. Os pedaços de carne rapidamente se transformaram em cinzas que foram cuidadosamente coletadas enquanto sua essência mística se fundia em um pseudonúcleo que o mestre de forja usaria como andaime para as camadas externas das runas. A fase-chave para a criação de um núcleo de poder complexo exigia que o mago removesse runas específicas de cada pseudonúcleo para que os núcleos incompletos preenchessem os espaços vazios uns dos outros, semelhantes às peças de um quebra-cabeça. Compartilhar as mesmas runas criou um vínculo entre os pseudonúcleos incompatíveis e permitiu que sua energia se tornasse altamente comprimida, estabilizando o núcleo parcial resultante. O produto final ainda teria várias runas faltando, caso contrário, montar os núcleos parciais em um núcleo de energia teria sido impossível. Lit e aqueles que aprenderam maestria de forja desperta com ele usaram sua técnica necroforja. Consistia em criar um pseudonúcleo inteiro de cada vez e depois remover as runas necessárias para criar o vínculo com o próximo pseudonúcleo. Foi um procedimento bastante complexo porque exigia que o mago quebrasse a esfera de mana em runas, desestabilizasse-a propositalmente, conjurasse outro pseudonúcleo, enxaguasse e repetisse. Manter o núcleo parcial estável tornou-se cada vez mais difícil quanto mais camadas ele tinha. O vínculo entre os pseudonúcleos criados pelas runas compartilhadas apenas reduziu o efeito repulsivo entre os diferentes tipos de energia, enquanto os slots ainda vazios eram como buracos em uma maldição. Com cada pseudonúcleo adicionado, a pressão interna aumentava, forçando os mestres de forja a aumentar a pressão externa com sua mana, a fim de evitar que um núcleo parcial se desfizesse. Solos, em vez disso, devido ao seu núcleo fraco, preferiu usar a técnica forja de flores de Lit. Ela teceu seu núcleo parcial inteiro de uma só vez, em vez de um pseudonúcleo de cada vez. Para fazer isso, Solos concentrou-se apenas no número e na posição das runas que cada pseudonúcleo precisava para se fundir com os outros. Capítulo 2004 Núcleos Parciais, Parte 2. Era algo que ela só conseguiu alcançar graças à sua memória idética e ao seu domínio em controlar vários feitiços diferentes ao mesmo tempo. Por outro lado, sua criação estava longe de terminar. Para manter o núcleo parcial estável, apesar das interferências entre os pseudonúcleos individuais, o núcleo parcial que ela criou foi imbuído com o mínimo de energia possível. Solos agora tinha que derramar mana lentamente no núcleo parcial, certificando-se de que ela fosse distribuída uniformemente entre os pseudonúcleos únicos, ao mesmo tempo que mantinha os efeitos repulsivos crescentes entre eles sob controle. Necroforja era mais simples de usar, mas só poderia ser usado por um mestre de forja poderoso. A forja de flores, em vez disso, confiou na sutileza e na precisão para alcançar os mesmos resultados, mas com o dobro do esforço. Que porra é essa? Solos se permitiu um momento de distração para apontar para Lit o que estava acontecendo do outro lado da sala. Faluel sabia sobre os olhos de Menadion e não tinha a intenção de compartilhar com Lit e Solos as técnicas do legado de sua linhagem. No entanto, mesmo sem eles, sua habilidade como mestre de forja os deixou maravilhados. A Ira teceu os pseudonúcleos em forma de cordão de runas como se fossem simples feitiços, removendo o que ela não precisava durante a etapa final.
Ao manter os pseudonúcleos nessa forma, sua energia foi espalhada e os efeitos repulsivos entre eles foram reduzidos ao mínimo. Fria usou uma abordagem semelhante, mas comparada a Failwell, seus movimentos eram desajeitados e mais de uma sequência de runas desapareceu devido a um único momento de distração, forçando-a a perder tempo e mana para tecê-las novamente do zero. O método exigia menos foco comparado ao Forja de Flores e menos potência que um Necroforja, mas também exigia precisão cirúrgica e grande consciência espacial. As runas tinham que ser mantidas em um equilíbrio delicado que Failwell ajustava toda vez que adicionava um novo pseudonúcleo. A posição de cada runa nas 3 dimensões tinha que ser mantida alinhada com aquelas do pseudonúcleo ao qual pertencia e com aqueles dos quais se tornaria parte. Seu método parecia simples no início, mas depois de alguns minutos o ar acima da cabeça de Failwell estava cheio de tantas runas que até mesmo Solos teve dificuldade em reconhecer as cordas únicas e visualizar como elas precisavam ser dobradas para se tornarem pseudonúcleos. Se não fosse por Fria realizando isso também, eu pensaria que essa técnica é algo exclusivo das 7 cabeças das Idlas. Lit pensou. Há alguma chance de você gravar com os olhos para estudar mais tarde? Já estou à sua frente de você. Solos respondeu. O problema é que não é nenhuma técnica, é algo que você já conseguiu no dia em que Failwell nos explicou o segredo da maestria desperta. No entanto, desmontar e reorganizar um único núcleo como você fez é moleza. Fazer isso com tantos núcleos ao mesmo tempo e ao mesmo tempo desestabilizá-los propositalmente me dá dor de cabeça só de pensar nisso. Eles teriam adorado continuar admirando a Idla em ação, mas mesmo aqueles breves momentos de distração retardaram seu próprio trabalho e comprometeram a integridade de seus respectivos núcleos parciais. Meus olhos estão aqui embaixo. Failwell disse com uma risada depois de perceber o olhar deles. Um último aceno de sua mão fez com que as múltiplas cordas de runas formassem uma esfera dourada. Cada encantamento partia das runas que tinha em comum com os demais, de modo que, ao formar seu respectivo pseudonúcleo, as diferentes cordas se reorganizassem naturalmente para minimizar os efeitos repulsivos. Isso é incrível. Lit pensou. Ela usou o Necroforja de uma forma que permitiu que seu produto final encontrasse a mesma disposição perfeita das runas que Solos obterá com Forja de Flores. Menos olhar boquiaberto, mais trabalho. Solos o avisou quando seu núcleo parcial começou a desmoronar. Lit amaldiçoou interiormente sua estupidez e se apressou em consertar a bagunça que havia feito. Quando terminasse, ele poderia se dar ao luxo de ver como os outros estavam se saindo. Glória e Kila também quase completaram sua parte. Tista armazenou dentro da boca os feitiços que formavam seus pseudonúcleos e usou o artefato para tecê-los em seu lugar. Dessa forma, ela conseguiu se concentrar apenas em fundi-los e mantê-los estáveis. Quanto ao protetor, ele era o mais velho dos discípulos de Failwell e tinha as memórias de Lit, mas também era o que tinha menos experiência com núcleos de poder, por isso estava ficando para trás dos outros. Ele teceu cuidadosamente cada camada de runas, certificando-se de que um núcleo parcial estivesse estável antes de passar para o próximo. As meninas Ernas ajudaram o pai a encantar cada peça da série Vale. Em vez disso, estavam familiarizadas com o processo. Você está pronto para a fase 2? Solos perguntou assim que todos os núcleos parciais estavam prontos e estáveis. Me dê um segundo. Tista conjurou um pequeno conjunto que manteve o fruto de seu trabalho em êxtase enquanto ela alterava os feitiços gravados dentro da boca. Failwell, por que você não usou as mãos para lançar matrizes e tornar seu trabalho mais fácil, como sugeriu Salark? Kila perguntou. Pela mesma razão que Solos também não. A Idla respondeu. As mãos podem conjurar matrizes por conta própria, mas apenas aquelas sintonizadas com um elemento específico. A boca, em vez disso, pode conjurar qualquer tipo de matriz, mas drena a mana de seu portador. Sim. Se eu usasse a boca, não teria mana suficiente para criar meu núcleo parcial e manter ativo o círculo de forja que todos usamos ao mesmo tempo. Solos apontou para a formação mágica ao seu redor.
Ele comprimiu enormes quantidades de energia mundial para cada um deles, a fim de aumentar suas habilidades e criar limites que impedissem os diferentes núcleos parciais de colidirem entre si. Sem isso, 8 magos conjurando feitiços tão poderosos e estáveis dentro de um local confinado teriam consequências desastrosas. Ok, terminei. Tista disse, usando o revigoramento para recuperar suas forças. Os membros do grupo pegaram sua respectiva fúria, usando seu encantamento mais básico para substituir sua assinatura de energia pela de Lilith novamente. Uma vez que seu fluxo de mana correspondeu, Solos colocou os núcleos parciais em êxtase. Então, ela removeu a matriz de limite e aproximou os núcleos parciais antes de ativar a formação de confinamento. A fase 2 está pronta. Ela disse enquanto dissipava os campos de êxtase. A nova matriz deu a Lilith plena consciência da posição de cada runa de cada núcleo parcial, como se ele mesmo tivesse criado todas elas. Além disso, permitiu-lhe manipulá-los livremente e mantê-los estáveis enquanto fazia qualquer alteração que considerasse adequada. Depois de ter certeza de que tudo estava em ordem e nenhuma outra correção era necessária, Lilith fez com que os núcleos parciais convergissem em um único ponto. Primeiro, ele os organizou de modo que suas peças correspondentes se encaixassem como um quebra-cabeça e depois os fundiu no núcleo de poder. Mesmo com a sinergia entre os núcleos parciais, o efeito repulsivo entre eles ainda era avassalador e sua massa de energia coletiva ofuscava o núcleo de Lilith. Teria sido uma situação impossível se não fosse pela boca de Menadion que Solos usou para trocar a formação de confinamento pela matriz de casulo leve. Continua no próximo vídeo.